Bem facinho, né? Primeiro livro da Bíblia, não tem como errar. Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 10 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, e por isso me escondi. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Pai, que é revelada sobre nós, sobre a tua igreja. E eu tenho certeza que nessa manhã, Pai, diretamente aos nossos corações, te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio, da mesma forma como te sentimos em meio à primeira oração, os primeiros louvores, e agora, Pai, também adorando e ofertando na tua casa, Senhor. Da mesma maneira queremos estar, Senhor, com os nossos corações prontos para receber a tua palavra, e quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Amém. A palavra do Senhor é quem nos sustenta, é quem nos deixa de pé, é quem nos deixa realmente com os olhos abertos. O tema da mensagem de hoje: lugar de habitação de Deus. Geralmente, irmãos, eu gosto bastante de ministrar uma palavra expositiva. O que é uma palavra expositiva? Você pega um texto e você vai nos detalhes daquele texto, não foge dele. E como nós servimos um Deus que é um Deus de detalhe, sempre a palavra de Deus, ela tem muitas coisas para que possamos entender que Deus não faz nada por fazer. A mensagem expositiva tem esse tom, tem esse objetivo: destrinchar aquele texto, os detalhes do texto. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Hoje eu quero ministrar de Gênesis até Apocalipse. Vamos aqui ministrar uma palavra, um pouco mais textual, usando vários textos da palavra de Deus, porque hoje eu quero falar sobre o lugar da habitação de Deus. E o texto que nós lemos aqui mostra quando Deus criou um lugar para se encontrar com o homem. Que lugar é esse? O Éden. Deus criou o Éden para todos os dias ter um encontro com a sua criação, Adão e depois Eva. Cada detalhe do Éden, irmãos, cada árvore, cada animal, cada detalhe daquele lugar foi pensado, como nós nos encontramos no caráter de Deus. Deus, ele é um Deus de detalhes, e Deus cria um lugar para que ele se encontrasse com Adão e Eva. E esse texto que nós lemos mostra que após Eva e Adão cair, errar, pecar, Deus, ele chega como ele chegava todos os dias na viração do dia ao jardim, e dessa vez eles não encontram diretamente nem Adão e nem Eva. Por quê? Porque o texto diz que eles estavam escondidos atrás das árvores. E aí eu pergunto para você, que eu sei que você é uma pessoa muito inteligente: é possível se esconder de Deus? Adão e Eva achou que era possível. Então eles se escondem atrás das árvores dos jardins, e o Senhor vai e chama Adão: onde você está? Onde você está? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos chegando no jardim, e eu percebi que eu estava nu e me escondi. E o decorrer do texto nós já conhecemos. As mulheres aumentaram as suas dores de parto, os homens precisam pingar muito suor do seu rosto no trabalho, a terra foi ferida,
e aí nós já sabemos o preço que nós pagamos aqui. Todos nós estamos ansiosos para encontrar com Adão e Eva os responsáveis das nossas dores e dos nossos suores, amém? Então, queridos, o lugar da habitação que Deus criou, porque Ele queria ter um encontro com o homem. 3 palavras nesse texto eu gostaria de destacar. Primeiro, a presença de Deus. A presença de Deus era real no jardim. A presença de Deus, irmãos, você vai ver que ela vai acompanhar toda a história. Deus se apresenta ao homem. Então a presença de Deus me chama a atenção nesse texto. A segunda palavra, o chamado. Deus chamando Adão. Então a presença, o chamado e a terceira palavra que também é destacada para mim nesse texto, que eles sentem medo. Você vai perceber que essas 3 palavras na caminhada cristã, ela aparece em vários momentos, porque Deus continua se apresentando a nós. Deus continua chamando o homem para uma missão, para aquilo que Deus tem para mim e para você. E o medo continua fazendo parte de nós. Quem nunca? Em algum momento, irmão, da nossa vida, da nossa caminhada, a presença de Deus nos causa temor. Ao mesmo tempo que ela nos traz segurança, seguro por saber se Deus está entre nós, a paz está entre nós. Não é assim? Momentos que nós passamos dificuldade, de adversidade na vida, se você ouvir a voz de Deus, a paz reina. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Quando a Dani estava passando um processo, nós descobrimos o câncer, o desespero bateu, a correria contra o tempo, sabe, os dias passando e o desespero batendo, e vai no médico, vai no outro, você só encontra palavras adversas diante do que você está vivendo. Mais uma madrugada, Deus me visitou e falou ao meu coração, através de um livro que eu estava lendo de cabeceira, o Deus que estava com Daniel na cova. Deus livrou Daniel da cova? Não, mas Deus estava lá. Então, os momentos de adversidade, a presença de Deus nos leva a um estágio de segurança. Então, a presença de Deus, então também nós temos certeza que quando Deus se apresenta a nós, Ele também nos chama para se revelar a nós. A presença, ela é seguida de revelação. Eu e você temos um propósito. Deus não nos fez apenas, irmãos, para viver os problemas dessa vida. Deus não nos criou simplesmente para trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou então a escala 6x1, né? Todo mundo falando agora, né? Aí você trabalha o mês inteiro, você recebe, você paga boleto, você faz novas dívidas, aí começa de novo, igual o ratinho, sabe aquele ratinho que fica na bolinha? Deus não nos criou para isso, irmãos. Isso faz parte da nossa vida, mas o propósito que Deus tem para nós não é nós ficarmos nessa roda gigante. Ora lá em cima, ora lá embaixo, ora correndo de novo. Deus tem um propósito para mim e para você. Todas as vezes que Deus se revelou ao homem, Ele chamou o homem e mostrou para ele: eu tenho um propósito para você. Todos nós que estamos aqui, se Deus se revelou a você, tenha certeza, há um propósito nessa revelação. Há um propósito. E isso, quando nós entendemos e ouvimos a voz do chamado, vem o medo. O medo vem. A vontade de recuar vem. A vontade de parar vem. Você acha que é só comigo e com você? Não. Homens na Bíblia também foi da mesma maneira. Moisés, em Êxodo 3, Deus se
mostra através de uma sarça que queimava e não se consumia. Então aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés chega próximo para olhar o porquê aquela sarça queimava. E quando ele chega próximo da sarça, ele ouve a voz. Ele ouve a voz. A presença, o chamado e o propósito. Deus fala para Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Logo que veio no coração de Moisés temor. Irmãos, Moisés estava de boa, apacentando ali os animais do seu sogro Jetro. Ele estava de boa, trabalhando, ele estava ali fazendo aquilo que lhe incumbia diariamente, como eu e como você. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias, vai mandar um raio, vai mandar um anjo pessoalmente na tua casa e falar com você. Não, muitas vezes Deus se apresenta nas atividades do dia a dia da tua casa, na louça que você lava, de um filho que você cuida, do trabalho que você está fazendo muitas vezes na sua mesa. Irmãos, quantas vezes na mesa do meu trabalho, pensando nos boletos, pensando nas coisas, de repente você sabe quando bate aquele silêncio e você ouve a voz de Deus. Aleluia. Preocupação do boleto sai, as preocupações saem, se vai vir cliente ou não vai vir, não te importa, porque a presença entrou no lugar. Glória, glória. Creio, Pai. Moisés, quando Deus revela para ele o chamado, o que Moisés fala? Senhor, eu não vou não, eu sou duro de palavra, eu não sei falar, não, vai dar ruim. Se eu não sou libertador, o Senhor errou, deve ter outro libertador aí. Foi o que Moisés falou para Deus. Irmão, quantas vezes eu e você falamos: ah, Deus errou, tinha tanta gente para ele poder escolher, mas ele errou dessa vez. Nós sabemos que Deus não era, mas ele errou. Moisés fez a mesma coisa. Moisés, ele falou: Senhor, manda outro. E Moisés começou a arranjar um monte de desculpa para Deus. E Jeremias, pastor, coloca para mim o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 8. O profeta Jeremias não foi diferente. Olha o que diz o texto, Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Olha o que Deus fala para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta às nações. Próximo. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Deus continua. Não, pode parar aqui mesmo, melhor. Versículo 8, último. Não, melhor, continua. Pastor, 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. O próximo, o último. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Deus se apresenta a Jeremias, Deus revela para Jeremias o propósito, a missão. E o que Jeremias faz? Para e fica com medo. Você percebe que o medo não é exclusividade minha e sua? Quando a voz vem, quando Deus revela a missão, quando Deus revela o propósito, nós tememos, nós muitas vezes paralisamos. E o último texto, o último homem, Isaías capítulo 6, versículo 1. Foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, foi assim com Isaías, o profeta.
E no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Agora vai dizendo, pastor, até o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías já não resiste, porque Isaías ele vê a glória invadindo o templo, e ele cede, e ele vai. E mais para frente, você lendo o livro de Isaías, você vai perceber que Isaías muitas vezes ele também tem, ele também fica com medo. Mas Deus se apresenta novamente e fala: eu sou com você. Fala o que você tem que falar, faz o que você tem que fazer. Não para a missão, não para nada no meio. Irmão, nós somos especialistas em querer abandonar a missão no meio. Em todas as escrituras, irmãos, você vai ver sempre Deus indo ao encontro do homem. Às vezes nós usamos aquele jargão: nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus. Mas todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus indo ao nosso encontro. Glória a ti, Senhor. Deus indo primeiro aonde nós estamos. Você acha que você veio até aqui pelas suas forças? Não, foi Deus quem te trouxe. Glória, glória, Senhor. Foi Ele quem te trouxe. Meu irmão, nós não temos acesso a esse poder. O homem nunca, pelas suas forças, conseguiu por si mesmo buscar a Deus. Deus sempre chegou primeiro. Oh, glória. Aleluia. E isso nos dá um entendimento que não é sobre nós. Não é sobre nós, irmãos. É Deus quem procura pelo homem. É Deus com sua santa e gloriosa presença que vai ao nosso encontro, mesmo nós sendo falhos, errados, mesmo nós olhando para nós assim: nossa, eu não sei como Deus teve coragem de me escolher, porque Deus não vê o que nós somos hoje, Deus vê o que nós vamos nos tornar amanhã. Aleluia. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Senhor, tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. O apóstolo Paulo, em Coríntios, coloca para mim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo, ele vai, através desse texto, abrir a nossa mente. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, Paulo falando do nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício. Olha o que Paulo está nos ensinando: que um dia o nosso corpo, a nossa habitação terrena, uma outra tradução diz assim, a tenda, porque Paulo ele era fabricante de tenda, então ele vai usar essa analogia, da habitação, da tenda, sobre cabana, sobre a nossa tenda. Por quê? Porque é algo temporário, é algo passageiro. Quando isso for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, mas, próximo, enquanto estamos nesse corpo, nós gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, daquilo que Deus tem para nós no futuro, já que, quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Olha essa palavra, irmãos. Essa palavra aqui é Paulo fazendo menção justamente ao que aconteceu no Éden. Que quando Deus se revela e pergunta para o homem, para onde você está, ele fala assim: eu estou aqui atrás das árvores porque eu estava nu. Agora Paulo falando, já que quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Chegará um dia
que nós estaremos revestidos de um corpo glorificado, e lá nós não estaremos mais nus, não estaremos mais em vergonha. Por quê? O próximo versículo diz: pois enquanto estamos nesta habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, o que o homem é para Deus, o que eu e você somos para Deus, nós somos a habitação de Deus. Esse é o propósito máximo. Deus nos fez como habitação. Paulo usa essa metáfora da tenda, do temporário, para mostrar que esse corpo que nós vivemos hoje, ele é passageiro. Mas isso não é o fim, porque o que Deus tem revelado é a sua glória eterna, num corpo glorificado, onde nós não estaremos mais nus e com vergonha, mas pelo contrário, nós estaremos revestidos da presença do Altíssimo, e nada mais, e ninguém mais, irmão, e nenhuma armadilha mais do inimigo poderá roubar de nós essa presença. Então, Deus, Ele fez de nós a habitação para Ele. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós somos santuários de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver esse relato. Deus preparando um lugar para habitar, tabernacular, se encontrar com o homem. Lucas 11:23, abre para mim, pastor. Se Deus, Ele nos ensina na sua palavra que nós somos casa, lugar de habitação, irmãos, nós precisamos entender que essa casa que Deus criou para habitar, que somos nós, se o Espírito Santo de Deus não habitar nela, ela nunca ficará vazia. Guarda isso no teu coração. Nós somos uma casa espiritual, criada para ser a manifestação da presença de Deus. Mas, irmãos, se eu e você não cuidarmos dessa casa espiritual, que o Espírito Santo de Deus mora, ele se retira. E ele se retira, mas essa casa ela não fica vazia. Essa casa ela é ocupada por outros inquilinos, às vezes apenas de aluguel, às vezes de morada. Olha Lucas 11:23, o que diz: aquele que não está comigo, disse Jesus, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Irmãos, se nós somos casas espirituais, essa casa nunca estará vazia. Quando o espírito sai, outros espíritos habitam. Isso é forte. E o maior exemplo disso na Bíblia é Saul. Saul, um homem que era direcionado e ungido por Deus. E quando o Espírito Santo sai dele, não está mais nele, outros espíritos habitam. O espírito da confusão,
porque ele deixa de buscar a Deus e começa a buscar a necromantes, cartomantes, para saber um futuro que não pode ser revelado por eles. Ele começa a perseguir quem estava junto com ele, Davi. Davi, irmãos, estava lado a lado com Saul, servindo, em fidelidade, tudo que Saul precisava. O que Saul faz? O primeiro é se levantar contra Davi, tenta matar Davi, tenta armar emboscadas contra Davi. Tem uma passagem a qual Saul está dentro de uma caverna e Davi ele entra na ponta dos pés, corta parte do vestido de Saul e depois ele mostra para Deus: eu poderia ter te matado, mas você é um ungido de Deus, eu jamais levantarei a minha mão para o ungido de Deus. Nem isso parou a ira de Saul contra Davi. Quando nós não temos mais o Espírito de Deus, outros espíritos habitam a casa. Jesus ele nos mostra nesse texto que no início é ele expulsando um demônio que deixava um homem mudo. E quando esse demônio é expulso e aquele homem volta a falar, ele é curado. Jesus então relata esse texto que nós vemos. Essa casa estava habitada por espíritos imundos. Mas Jesus nos ensina também que se nós temos o Espírito Santo, irmãos, a nossa casa está limpa, adornada, preparada. Fala a verdade. Você gosta de entrar numa casa, na tua casa, arrumada, sofá no lugar, o controle ali onde você sempre encontra. Aí você abre o armário e você encontra exatamente ali o que geralmente está no lugar. Você gosta? Ou você gosta de chegar em casa e está tudo bagunçado, aí você precisa de um cortador de unha, você não sabe onde está o cortador de unha, está lá junto com a colher, onde não deveria estar. Aí você vai para o sofá, o controle remoto está lá no quarto, aí você vai lá no quarto, você procura, você vê outra bagunça, tenta arrumar. Você gosta de casa assim? Nem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele começa a arrumar a casa. Muitas vezes, irmão, nessa caminhada cristã, eu já ouvi muitas pessoas dizer: pastor, depois que eu voltei para Jesus, depois que eu me rendi a Jesus, parece que a minha vida está de cabeça para baixo. Na realidade ela já estava. Jesus está colocando a coisa no lugar e colocando em ordem uma bagunça que existia, e essa bagunça que nós já estávamos acostumados com ela, começa a nos incomodar, porque Deus começa a mexer, a colocar cada coisa no seu lugar, pensamento no seu lugar, atitudes que você tinha passa a não ter mais, vontade de fazer isso que você tinha, você passa a não ter mais. Aí Deus vem, o Espírito vem, habita em nós e começa a colocar ordem na casa. Na casa. A casa nunca está vazia, como eu falei para você. E todo hábito demonstra quem está habitando a casa. O que é o hábito? É aquilo que fazemos no piloto automático. Às vezes nós temos a regra de levantar certo horário. Você pode perceber, o despertador nem toca mais, você acorda 2, 3 minutos antes. Isso é hábito. Quando você acorda todo dia no mesmo horário para trabalhar, o teu corpo se condiciona àquilo, você começa a acordar antes. Isso é hábito. Você tem o hábito de tomar banho em tal horário, você tem o hábito de orar em tal horário. Então o hábito vai demonstrar quem está habitando a nossa casa. Isso é forte. Como eu sei, pastor, que o Espírito Santo de Deus está na minha vida, quais são os hábitos que nós temos praticados? Porque a nossa natureza caída, irmãos, depois do Éden, sempre vai nos levar a hábitos carnais. Sempre. Por isso que nós precisamos constantemente buscar a Deus, estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus,
Porque a palavra do Senhor nos ensina que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Porque à medida que você ouve a palavra, você recebe, né, uma injeção, uma carga de fé, e aquilo começa a provocar reações em nós. Se nós não ouvimos, o que acontece? Pastor, coloca para mim, Gálatas 5,16. Olha o que diz a Bíblia: não creia no que eu falo, creia no que você lê. 5,16 diz assim: por isso eu digo, olha que Paulo falando para os Gálatas, vivam pelo Espírito. Perceba que o Espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmãos, se nós vivemos pelo Espírito, a carne não reina. Não reina. Não reina. Próximo, pastor. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne? Há uma guerra. Amém? Existe uma guerra travada. A nossa vontade carnal, a nossa carne contra o Espírito. Essa guerra, irmãos, ela é travada. Fala a verdade. Não sei se já aconteceu isso com você, eu tenho certeza que já. Você está no teu carro, voltando para casa, depois de um dia de trabalho, você começa a ter um tempo de louvor, você fala assim: hoje quando eu chegar em casa, eu vou ter um tempo de oração, eu vou entrar no quarto, eu vou ler uma palavra de Deus, eu vou ter um tempo com Deus. Aí você chega em casa, você fala assim: eu só vou sentar 5 minutinhos no sofá, comer um lanche para mim estar forte e ir lá fazer a oração. Quantas vezes o sofá nos abraçou? Hã? É só o pecador aqui ou tem mais algum pecador aqui? Irmãos, eu saía do seminário no Betel, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite lá, chegava em casa meia-noite. Irmãos, cada aula que a gente saía do Betel, a pastora sabe disso, né? O pastor Daniel também fez o Betel. Irmãos, a gente saía dali tão impactado com o que Deus fazia. Quantas vezes eu saí do Betel chorando, sabe, de lembrar o que eu ouvia dos professores a respeito, né, da teologia, da manifestação do poder de Deus. Quantas vezes no caminho, sabe, irmãos, eu falo assim: hoje quando eu chegar em casa, eu não vou sentar no sofá, não vou, preciso ter um tempo, eu preciso ler isso aqui um pouquinho mais. Aí eu sentava no sofá. Quantas vezes eu dormi no sofá, irmãos? Muitas vezes. Às vezes sem comer, porque o cansaço era muito grande. Então, pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Próximo, pastor. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Próximo. Ora, agora nós vamos entender o que é obra da carne, para a gente saber quais são os nossos hábitos. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que não praticam essas coisas, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é a palavra que diz. Então, para a gente se tornar os nossos hábitos, meu irmão, ser carnais é muito fácil, porque a nossa natureza ela é carnal. Mas também existem hábitos espirituais que nos levam à presença do Eterno, do Altíssimo, a oração, a leitura bíblica, o jejum, a comunhão com a igreja. E esses hábitos nos levarão a estar próximos, alimentados pelo Espírito. E Deus disse em todo tempo para o homem: eu quero habitar entre vocês.
O propósito de Deus, irmãos, é sempre estar entre nós. É sempre estar entre nós. Em Gênesis, Deus criou um jardim para se encontrar com o homem todos os dias. Na viração do dia, Deus tinha um encontro marcado com Adão e Eva. Em Êxodo, Deus cria um tabernáculo. E através daquele tabernáculo ele se encontrava com Deus através da representatividade da Arca da Aliança, que representava a glória, a presença de Deus. O que tinha dentro da Arca da Aliança? O maná, que representava o pão vivo que desceu do céu, que faz menção a Jesus Cristo. A palavra que foi escrita pelo dedo de Deus, que representa o Logos, o Haja, o Deus Criador. E o terceiro elemento que tinha dentro da arca, o bordão que floresceu, que representa o Espírito Santo. Aquele tabernáculo tinha dentro dele a arca, que representava a presença gloriosa de Deus. Em Reis, Deus ele se encontra com o homem numa tenda e depois num templo. Na nova aliança, o pastor coloca para mim Isaías 7,14. Já estou terminando, já estou chegando no final. Na nova aliança, Deus se revela através de uma pessoa, e essa pessoa é nada mais, nada menos aquele que Isaías profetizou. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Na nova aliança, em Jesus, Deus lhe dá o seu próprio Filho, o Emanuel, o Deus conosco. Ele se fez carne, habitou entre nós. E João 14 nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Olha o que Jesus diz: eu vou preparar um lugar. Jesus estava entre nós, mas era temporário. Jesus ele tinha uma missão a cumprir, e essa missão ela foi passada em Atos para a igreja, para a noiva adornada. E então, querido, nós como noiva, como igreja do Senhor, nós temos uma promessa que está em Atos 15, 16, 17. Coloca para mim, pastor, essa promessa. Atos 15, 17 diz assim, 16 diz assim: depois disso voltarei, reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e a tornarei a levantar, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, sim, todas as nações sobre as quais o meu nome é invocado. Deus ele nos deixa uma promessa. Irmãos, a tenda de Davi marcou tanto a presença do Eterno e o que Davi tinha de comunhão com Deus naquela tenda, que Deus nos prometeu que no final dos dias essa tenda seria reconstruída e nós viveremos novamente como igreja a intimidade, o relacionamento, o que acontecia na tenda com Davi. E para finalizar, em Gênesis um jardim, em Êxodo um tabernáculo, em Reis uma tenda e um templo, na nova aliança uma pessoa, Emanuel, 10 Deus conosco, em Atos a igreja, em Apocalipse um lugar. Aleluia. Abre para mim, pastor, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Em Apocalipse Deus nos promete um lugar para restaurar aquilo que Ele criou no Éden.
O Éden foi perdido, ficou para trás. Em João 14, Jesus diz: eu vou preparar este lugar. Em Apocalipse 21 diz: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará nos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, nesse lugar não haverá lágrima. Nesse lugar não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Glória a Deus. E tudo, irmãos, tudo se fez novo. Deus está prometendo para nós. A igreja que está aqui, irmãos, pregando a verdade, aguardando o retorno de Jesus para buscar a tua igreja, para um dia nós estarmos neste lugar, a nova Jerusalém. E para isso Deus, Ele deixou eu e você como a habitação do Espírito Santo. Porque por nós mesmos, pelas nossas forças, nós não conseguiremos, mas com o Espírito Ele nos levará ao Pai. O Espírito Santo nos levará até Jesus, e Jesus nos levará novamente ao Pai. Fique de pé no teu lugar. Eu queria orar com vocês. Queria terminar com essa frase que Deus colocou no meu coração. O propósito de tudo isso é Deus habitar em nós, é Deus habitar conosco, é Deus estar presente, irmão, na nossa vida. Lembra da palavra inicial? Quando Deus se apresenta, Ele chama. E essa frase Deus me colocou no meu coração, que você guarde no teu. Quando você descobre quem Deus te criou para ser, nunca mais você aceitará viver uma versão falsificada de si mesmo. A presença, a voz, o chamado e a certeza de quem nos criou Deus para ser. E nós lançaremos fora toda a versão falsificada que nós estamos vivendo hoje, para receber o Espírito e viver a promessa que está em Apocalipse, de um dia estar na presença dEle, no lugar preparado, na nova Jerusalém. Adore ao Senhor, adore a Ele, renda para Ele a sua adoração, leve para Ele toda a tua adoração à presença do Eterno. Não sei que parte dessa palavra Deus falou com você, mas eu tenho certeza que Ele falou com você. Você é morada, você é presença, você é casa. O Espírito Santo de Deus